que é uma pergunta que várias vezes acontece. Essa semana chegou para nós uma pergunta: como que faz para eu sair no informativo distrital? Como que eu faço para o meu clube sair no informativo mensal que o distrito está publicando? A nossa resposta com imagem pública é bem simples. Vocês podem enviar para nós a notícia ou fazer mais simples ainda, publicar no Uniclube. Então, para fazer essa publicação no Uniclube, alguns clubes, alguns associados que não conhecem, não tem nenhum problema. A gente vai fazer agora, de novo, que a gente fez com a Poli, uma breve apresentação, só que essa não vai ter 2 passos, essa vai ter 10 passos. Então, é um pouquinho mais que 2 passos. Então, a gente vai nessa segunda etapa, mais 10, 15 minutinhos, falar sobre sua notícia no informativo mensal. Como que vamos publicar suas fotos no Uniclube. Então, a gente vai ter esses 10 passos, são bem simples. A gente vai ter uma etapa direto, bem certinha de como é que a gente faz, para a gente conseguir fazer esse cadastro, conseguir ter essa informação, porque depois, quando chega no final do mês, o setor de imagem pública ele se reúne e começa a pegar e trazer essas informações que estão lá no Uniclube para conseguir montar, fazer essa composição. Então, aquele mês que aparece um informativo grandão é porque teve bastante publicações no Uniclube. E tem outros meses que não tem tanta publicação, então fica... E a gente sabe que os clubes fizeram. Então, às vezes, fica um pouco difícil de a gente fazer essa composição. Então, por isso que a gente pede também, até facilita para os próprios associados e companheiros, podem entrar no site do Uniclube, do nosso distrito, que também vou colocar depois aqui o link, que é rotary4700.org.br, e pode acompanhar todas as notícias dos clubes que estão sendo realizadas ao longo dos dias, meses e anos que a gente tem um bom tempo de registro lá. Mas vamos lá. Então, vamos rapidinho para esses nossos 10 passos. A gente começa com o que eu acabei de falar para vocês, fazer o acesso ao nosso site. Então, quando a gente acessar o nosso site agora, ao longo dessa semana até o domingo, a gente vai ter essa primeiro banner, que só para lembrar a todos, que a gente vai ter a live dos Monarcas no domingo. Então, o próprio site, quando a gente entra, ele também faz esse lembrete para nós. Depois ele faz informativos com relações a outras atividades rotárias que estão acontecendo também. Então, essa é o nosso primeiro exemplo, é o nosso primeiro aviso que a gente vai ter quando acessar o site. Sem ter rolar um pouquinho para baixo a barra de navegação, a gente vai ter acesso às informações. Só que o nosso interesse agora é nós publicarmos. Então, vamos lá. O nosso primeiro passo é acessar o site do nosso Rotary, 4700.org.br, e depois a gente vai clicar lá em cima, na direita, onde está escrito em azul, acesso restrito. Então, como eu sei que tem muito gremista e muito colorado aqui, a gente fez as duas cores. Tem o vermelho e o azul ali, para a gente conseguir enxergar bem certinho. Aí a gente vai ter o nosso acesso restrito, vamos clicar nele, e daí ele vai abrir essa tela. Ele vai escurecer a tela de fundo, vai abrir o tipo de login. Então, aqui a gente tem que ter um pequeno cuidado. Muitos de nós temos o acesso como associado, que seria o acesso da esquerda, que ele não sai dessa página do Uniclube. Então, quando a gente clicar no Sou Associado, a gente pode alterar nosso e-mail, nosso endereço, nosso nome, alterar algum item do nosso perfil, bem como ver as nossas atas de reuniões, as datas. Mas, quando a gente entra como dirigente, é aquele acesso de secretário, aquele acesso de presidente, de governador assistente, aquele acesso de clube ou distrito. Então, a gente não vai ter aquele acesso único da pessoa, a gente tem um acesso do que a gente está representando, seja o nosso clube ou o nosso distrito. Então, quando a gente clicar em Sou Dirigente, a gente vai deixar essa página do Uniclube com as informações para o lado e vamos entrar na página do sistema. Para entrar nessa página do sistema, ele vai pedir seu usuário de dirigente e sua senha de dirigente. O meu exemplo, eu tenho um acesso pessoal, que é o do Ricardo, e um acesso de dirigente da imagem pública. Então, eu tenho 2 acessos distintos. Um que é o meu particular e um que é para conseguir fazer o cadastro e atualizações das notícias do distrito quando temos alguma coisa. Então, a gente faz o login e eu fiz o login novamente com acesso de um clube. Então, eu peguei do clube do Rotaract, na qual eu também faço parte, e a gente vai ter essa primeira página. Então, quando a gente entrar com o nosso Rotary, a gente vai ter ali o usuário, Rotary Clube de Passo Fundo Alto Médio, Rotary Clube de Teutônia.
Mas vai ter alguns exemplos que a gente vai entrar e vai ter escrito ali secretária, imagem pública, tesoureiro, porque o nosso clube ele pode ter mais alguns associados com esse acesso. Então, não se preocupem, tá tudo certo. Mas o importante é que quando a gente faz essa entrada como clube, a gente vai entrar no site e vai nos deparar com uma quantidade variada de itens ali na esquerda, que são os menus de acesso de cada um de nós. Então, de acordo com cada função no clube, a gente vai ter alguns acessos. Então, por exemplo, os secretários muitas vezes têm acesso só na aba secretaria. O tesoureiro vai ter a aba só tesouraria. Ou imagem pública vai ter a aba da imagem pública. Então, se por um acaso o acesso de vocês não puder fazer o clique na imagem pública, entre em contato com a Tânia, entre em contato comigo, que vamos organizar para conseguir trazer essa viabilidade para que vocês também possam fazer a publicação. Aí, nosso sexto passo é exatamente clicar em imagem pública e clicar em notícias, que é onde a gente vai conseguir fazer essa publicação, onde ele vai nos viabilizar que a gente possa cadastrar as nossas notícias. No momento que a gente clica em notícias, ele vai abrir para uma nova etapa onde ele tem cadastrado tudo que já foi publicado na história do nosso clube. Então, se foi publicado uma por ano, vai aparecer uma 2020-21, uma 2021-22, uma 2019-20, uma 2018-19, uma 2017-18 e aí por diante. Mas se a gente cadastrou, que nem aqui no exemplo, uma no dia 18 de setembro e uma no dia 10 de agosto, de outubro, desculpa, vai ter elas ali aparecendo para nós. Mas o nosso momento não é falar do que já passou, é falar do futuro. Então, a gente vai cadastrar agora um novo registro. A gente quer cadastrar uma nova ação. Mas, Ricardo, eu quero cadastrar uma ação que a gente fez no início da gestão. Não tem nenhum problema. Pode fazer esse cadastro. Coloca a data retroativa e vai entrar lá no site, que depois fica lá cadastrado para cada um de vocês. Não tem problema. A sugestão que a imagem pública sempre dá é: fez o evento, já cadastra ele para a gente conseguir trabalhar ele e conseguir trazer no informativo mensal, no informativo distrital do próximo mês. Mas vamos lá. A gente clicou no novo registro e ele vai começar a pedir as informações. É quase como se fosse inserir um novo associado, só que a gente vai inserir uma nova notícia. Então, ele pede nosso título, então a gente vai dar uma breve descrição, pode até nomear ele, seja o nome do projeto, o nome da ação ou do evento que deseja noticiar. Então, a gente pode até fazer um link com o que a gente falou agora há pouco do cadastro da Polio. A gente pode vir aqui cadastrar o nosso evento. Etapa de conscientização na Praça Floriano Peixoto de Passo Fundo. Então, a gente fez uma etapa que levamos a bandeirinha da Ende Polional e explicamos para as pessoas. Ok, dá para ter esse título. Colocamos ali. A data em que ocorreu. Então, a exemplo aqui, vamos colocar que a gente fez exatamente no dia D. Então, a gente vai fazer o evento no dia 24 de outubro, que é o Dia Mundial da Polio, e foi o dia que ocorreu o evento. A gente não precisa falar que essa notícia expira, então não precisa se preocupar em preencher alguma data. Aí ele vai pedir o ano rotário. Normalmente, a gente vai selecionar o ano rotário vigente, que no nosso caso é o 2021-22, e ele vai pedir a descrição. A descrição pode ser o que vocês bem quiserem. Pode ser o que aconteceu, pode ser quem participou, pode ser quando aconteceu, com um pouquinho mais de detalhe, colocando horas, pode ser os apoiadores, pode ser agradecimento, ou meramente informações gerais. Fomos na praça e fizemos conscientização da população geral. Ponto. Pode ser curtinho assim, não tem problema. Mas se quiser também fazer um textão explicando como foi feito, pode, é permitido, não tem restrição de mínimo e nem de máximo de caracteres. O que pede? Pede para escolher uma foto para ficar em destaque. Quando a gente abrir o site, que depois vai ter o exemplo aqui para vocês olharem também, ele fica uma foto. Quando a gente adicionar essa foto, ele vai pedir para fazer o enquadramento dela. Porque se vocês conseguirem chegar ali embaixo do que está escrito escolher arquivo, ele tem bem pequenininho em cinza escrito, dimensões recomendadas. Ele vai tentar fazer um ajuste na nossa foto. Então, se ele colocar alguma foto, muitas vezes ele vai pedir para fazer um corte, fazer um ajuste. Mas não tem problema, ele vai habilitar numa próxima imagem que eu não coloquei aqui, a gente só dá um OK e vai ficar tudo certo. Aí a gente coloca um título para nossa imagem, que quando as pessoas colocarem o mouse em cima da nossa imagem, vai aparecer o título que a gente escolheu.
E se for a notícia de destaque do clube de vocês, podem marcar como destaque. Mas, normalmente, a gente só clica em confirmar. No momento que a gente clica em confirmar, a nossa notícia já vai para o site. Só que ela pede uma informação. Vocês querem colocar mais fotos? Se sim, vocês cliquem em selecionar arquivos e coloquem quantas mais fotos vocês desejarem ou julgarem necessários para explicar, para representar o projeto. E se não tem, também não tem problema. Quem colocou só espera carregar e depois pode clicar em voltar, clicar no novo registro ou trocar de página, seguir a vida adiante, que ele não tem aqui nenhum botãozinho de OK ou confirmar. Carregou, está carregado e está lá no site. Como que eu vou saber? Bom, a gente pode fazer que nem a gente fez com o mapinha, entrar lá no nosso site do rotary4700.org.br e olhar nas notícias dos clubes. Então, vamos agora chegar para o exemplo para a gente conseguir entender um pouquinho de novo, mais rápido como é que é. Então, vamos lá. Eu vou direto aqui já na etapa que a gente já clicou em registrar novo evento. Então, eu coloquei aqui o registro que também fiz enquanto montava esse slide para vocês, o evento do Dia das Crianças. Coloquei esse título, coloquei a data que aconteceu, que foi no domingo passado, não nesse que aconteceu, no outro. Então, foi no dia 10 de outubro de 2021. A notícia não precisa expirar, então não coloquei a data de expiração. O ano rotário selecionado foi 2021-22, que foi o nosso vigente, e coloquei uma breve descrição. O Rotary passou no Plauto Médio Universitário, junto com alguns companheiros do Rotary Club, passou no Plauto Médio, realizaram a alegria das crianças do bairro dos Papeleiros, com a distribuição de cachorro-quente, refrigerante, doces, brinquedos e muita diversão ao longo do ensolarado domingo. Então, a gente pode fazer também uma descrição e que nem fizemos aqui um agradecimento àqueles que auxiliaram. Anexamos uma foto, então não se assustem porque ela vai ficar com aqueles números ali todo estranho, que é uma nomenclatura que o próprio Uniclube dá internamente, mas a foto é a que a gente selecionou. E a legenda eu coloquei super simples, trabalhando, porque era uma foto que nós estávamos trabalhando e cliquei em confirmar. No momento que eu cliquei em confirmar, a publicação já foi para o Uniclube. Como era da retroativa do dia 10, eu tive que voltar um pouquinho as páginas para aparecer nas notícias do distrito. Então, depois aqui, quando acabar essa apresentação, eu vou abrir o site para mostrar para vocês as últimas notícias postadas. Mas nesse exemplo, a gente teve que voltar algumas páginas e estava lá, o evento do Dia das Crianças do Rotaract. Então, quando a gente for cadastrar, a única diferença entre Rotaract, Interact ou Rotary é a cor da escrita e quem publicou que vai estar ali embaixo. Então, do Rotary vai estar em um azul forte, o Rotaract vai estar nesse rosa, cranberry, e o do Interact vai estar no azul egípcio, aquele azul bem clarinho. E, de novo, agora é a vez de vocês contarem para nós o que o clube de vocês está fazendo de ações na sua comunidade e que o distrito possa auxiliar, possa também divulgar para que todos os clubes e as pessoas que estão nos acompanhando possam ficar sabendo também. Enquanto eu abro para perguntas, vou abrindo aqui o site do nosso Rotary para a gente conseguir ver as notícias, como eu falei para vocês, que a gente pode ter. Mas quem quiser fazendo perguntas, sinta-se à vontade de perguntar. Ok, vamos lá. Então, quando a gente abre o nosso site do Rotary, a gente tem, como eu falei, a apresentação ele começa mostrando os monarcas, depois ele vem mostrando algumas campanhas que o Rotary tem como um todo e o distrito apoia, que é a campanha do Cadastro Seguro Solidário, tem o Prêmio da Inovação e tem também o convite para participar da convenção em Houston. Mas o que a gente vai focar agora não é nem nos monarcas. Os monarcas a gente vai focar lá no domingo. Então, agora é outro foco. Aí ele vai descer um pouquinho mais, ele abre aqui mais um banner chamando a Empresa Cidadã, lembrando o Clube Cidadão, mas o nosso importante é olhar aqui que a gente tem dois exemplos. A gente tem as notícias do distrito, que aqui a gente tem os informativos, e a gente tem as notícias dos clubes do distrito. Então, a gente clica do lado e vai ter as informações. Então, a gente tem várias informações sobre todos os clubes que cadastram, até mesmo a admissão de companheiros.
Então, a exemplo, hoje, o Rotary Clube de Erechim em Boa Vista fez a admissão do companheiro Carlo Quiles Spinato. Ontem, o Rotary Clube de Pai e Filho, que a Ana está aqui para nos confirmar, colocaram que fizeram uma notícia do Outubro Rosa. O autoconhecimento gera empoderamento das mulheres e meninas. Se a gente quiser olhar um pouquinho mais, a gente pode clicar na notícia. E ela vai abrir para nós e tem um pouquinho mais de detalhes, um pouquinho mais de detalhes sobre a notícia. Tem toda a explicação, e daí depois tem as fotos, que a gente pode clicar também e abrir para olhar elas e entender um pouquinho mais o que aquele clube estava fazendo. Então, a gente pode olhar o que os outros clubes estão fazendo para também nos inspirarmos. E fica ali disponível para que o distrito consiga chegar nas notícias. Então, a gente volta para o nosso 4.700 e a gente consiga acompanhar as notícias que aconteceram em outubro. Então, a gente fica acompanhando, ó, postado 20 de outubro, ok, então tá dentro. Aí a gente vai andando até quando chegar ali, perto de setembro, a gente para de olhar elas, porque daí já não é mais o mês do informativo. Então, vamos ver, a gente vai ter até a 7ª página, são todas as atualizações que aconteceram em outubro. Então, desde a entrega dos kits de cegonha, do Rotary Clube de Vaqueirinha dos Pinhais, ou do Interact Clube de Flores da Cunha, Setembro Amarelo, plantação de árvores, admissão de associados e as outras notícias, elas vão estar aqui no Uniclube para que todos, no nosso site do Rotary 4700, para que todos possam fazer esse acesso e consigam trazer essas informações e depois, eventualmente, sair no informativo mensal.